Olá, que você tenha um ano maravilhoso, você e a tua família, que seja um ano fantástico, um ano cheio da graça, da unção e da força do Senhor. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um... conhecendo e vivendo a palavra é de isso aí, Deus. conhecendo e vivendo a palavra de Deus, Tem né? que ter os dois juntos. Então, para a gente conhecer e viver a palavra de Deus, a gente tem que estudar. E se a gente não estuda, o negócio é complicado. E hoje nós vamos começar aqui o nosso conhecendo e vivendo a palavra de Deus de uma forma mais mais De uma forma mais, nova? mais universitária. Uau! Porque o pessoal é alto nível, né, Ni? É verdade. Alto nível, né? E o que a gente sempre costuma dizer, não adianta a gente conhecer se a gente não vive. E o que mais nós vemos são pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas que não vivem esse Deus, né? Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Gostaria de convidar você a entrar na nossa comunidade virtual, a nossa, por enquanto está virtual, né? A nossa comunidade Crer, né? Conectar, relacionar, ensinar e restaurar. Nós tivemos a nossa reunião de oração na última terça-feira, né, que foi uma grande bênção, glória a Deus, né, por todos aqueles que participaram, e a gente está aí, orando, porque a gente precisa de comunhão com o Senhor. A nossa próxima reunião de oração, você sabe que a nossa reunião de oração acontece sempre na primeira quarta-feira agora, antes era terça-feira, agora é quarta-feira de cada mês, então no próximo dia 2 de fevereiro a gente vai estar com a nossa reunião de oração. Temos os nossos estudos bíblicos que são feitos todas as quintas-feiras, e domingo nós temos o culto da família. Por enquanto, sempre a gente está por Zoom, sempre com o mesmo ID, sempre com a mesma senha, para que nem eu nem você nos esqueçamos, quem sabe, como é que eu faço? Então está aí. É sempre a mesma coisa, que é para não ter problema. Convido você também a estar nas nossas redes sociais, através do YouTube, do Instagram, através do Facebook, né? E falar da Rádio Vineyard, né? Nós estamos com uma rádio no ar aí, www.radiovineyard.com. Eu sugiro que você entre no site e veja o que a gente tem lá. Tem algumas coisas novas lá, tem coisas acontecendo, e em nome de Jesus, muitas coisas vão acontecer. Louvores 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você vai ouvir louvor em todas as línguas. Então, a gente convida você a estar com a gente, se conectando, orando e divulgando, né, para que você possa estar conosco. Nós temos a comunidade Crer em português e também temos a comunidade Crer em espanhol, que são em dias diferentes, são em horários diferentes, mas tudo em espanhol. Se você quer aprender um pouco de espanhol, assim como nós estamos tentando aprender, que é difícil, mas nós estamos tentando, né? Vem para a nossa comunidade Crer também em espanhol. Então, está aí os dias e os horários que são um pouco diferentes do Brasil. Bom, nós estamos começando o ano de 2022. Nós estamos começando um ano, e quando se começa um ano, você tem que fazer um balanço, você tem que ver o que se somou do ano anterior. A gente comentava essa semana com uma pessoa e falava justamente isso, olha, não importa as perdas, o que importa são os ganhos. Então, o que foi que eu ganhei no ano de 2021? Então, na reunião de oração que nós fizemos em espanhol, a gente falava justamente isso, olha, nós não vamos orar aqui para pedir nada, nós vamos agradecer. Pastor, mas sabe, eu tive não sei o quê. Pois é, querido, você teve, mas você está aqui, né? Aleluia. Então, vamos andar. Vamos andar. E nós queremos fazer também, no estudo bíblico, nós queremos fazer uma retrospectiva do ano de 2021. Nós não temos prova, né? Como uma escola, como um curso, como estudo, a gente não tem prova, a gente não vai submeter ninguém à prova, mas a gente quer fazer um balanço daquilo que aconteceu, de tudo aquilo que nós estudamos e daquilo que realmente está fazendo a diferença na tua vida, né? Então, a gente
tem 3 perguntas que você vai ter que responder no final desse estudo, no final do estudo de hoje. Primeiro, o que foi que nós aprendemos no ano... Sua conexão está instável. O que foi que nós aprendemos no ano de 2021? O que foi que a gente aprendeu? Então, a gente tem que levantar o que foi que nós aprendemos. Segunda coisa que a gente vai ter que responder: o que foi que nós aplicamos na nossa vida? Daquilo que nós aprendemos no ano de 2021, o que foi que nós aplicamos? O que nós efetivamente pusemos em prática? Porque nós estamos conhecendo e vivendo a palavra de Deus, então viver a palavra de Deus é colocar em prática, fazer a coisa andar, né? Então, e a outra pergunta é: qual foi a transformação que esses estudos fizeram em nossa vida? Qual foi a transformação que isso tem feito na minha vida e na sua vida? Sabe, essa retrospectiva é muito importante para a gente fazer um balanço daquilo que Deus tem feito na nossa vida e daquilo que nós temos feito para Deus. Então, esse balanço ele é muito importante, né? Nós sabemos que muitas vezes a gente não tá aqui. Deixa eu ver aqui, um minutinho só. Alguma coisa está acontecendo aqui. Nós vamos ver já o que é. Aqui. Então, vai aqui no telefone, porque o tablet não quer funcionar. Então... A área técnica pede desculpas, porque hoje a internet está uma batalha, mas em nome de Jesus. Bom, mas, voltando, nós temos todos os estudos gravados no YouTube. Nós temos mais de 200 vídeos no YouTube, sendo que pelo menos a metade são de estudos bíblicos que nós fizemos, tanto em português como em espanhol. Para que a gente faz esses estudos? A gente faz esses estudos com algum objetivo. É porque você não tem o que fazer. Não, não é isso. Eu tenho muita coisa para fazer. E não é porque eu quero ensinar vocês, é porque eu quero aprender com vocês. Então, nós fazemos esse estudo com uma finalidade, ou com algumas finalidades. Quais são as finalidades? Primeiro, de conhecer o Deus que nós queremos servir. Existe um Deus que nós cremos, mas muitas vezes a gente não conhece muito desse Deus. Então, a gente tem um estudo justamente para isso, para que a gente possa conhecer um pouco mais desse Deus, para que a gente possa servir esse Deus um pouco melhor. Outra coisa é ouvir e entender a forma que Deus quer falar conosco, a forma que Deus quer agir na nossa vida. Então, nós temos esses estudos para isso, para que você e eu possamos entender um pouco mais a forma que Deus trata cada situação na nossa vida. Estreitar a nossa relação pessoal com esse Deus. Porque muitas vezes nós vimos que a religiosidade tem feito com que o nosso distanciamento de Deus seja muito grande. E muitas pessoas têm Deus como se fosse um capataz, como se fosse um déspota, como se fosse alguém que estava lá, que está aí pronto para te punir. E, na verdade, não é isso, né? Então, nós temos que conhecer um pouco mais, estreitar essa relação. Nós temos que conhecer e viver o verdadeiro cristianismo. É isso que a gente tem tentado fazer aqui, né? Quebrar alguns paradigmas religiosos, quebrar alguns dogmas religiosos, algumas coisas que acabam engessando o cristão, ou aqueles que querem ser cristão, acabam engessando e impedindo o acesso até Deus. E, na verdade, nenhuma regra imposta por qualquer denominação, qualquer religião, por qualquer pessoa, pode impedir você de falar com Deus. Eu não preciso de intermediário nenhum.
Então, a gente teve esses estudos no ano de 2021 justamente para isso, para que você e eu estivéssemos certos de como Deus está trabalhando na nossa vida, né? Construir um cristianismo de Jesus. Ai, pastor, mas o cristianismo já não é de Jesus. Pois querido, o cristianismo tem que ser de Cristo, de Jesus Cristo, mas muitos grupos, muitas comunidades, muitas igrejas têm um cristianismo pessoal, não um cristianismo segundo a Bíblia. Então, a gente quer desmistificar isso aí. E a gente quer, junto com você, nós estudarmos a palavra e vermos a relação que Deus quer ter com cada um de nós. Conhecer e viver a palavra de Deus é aplicar a palavra de Deus na minha vida. Então, se eu não faço isso, desculpa, você está perdendo o seu tempo aí assistindo esse vídeo e eu estou perdendo meu tempo aqui preparando esse vídeo. Ou seja, nós temos que entender isso, nós temos que saber que esse viver a palavra é aplicar essa palavra na nossa vida. Eu não tenho que ver se você está aplicando ou não, nem você tem que ver se eu estou aplicando ou não. Na verdade, isso é uma responsabilidade sua e minha e acabou. Cada um vai ter que responder para o Senhor. E é isso que a gente tem mostrado nos estudos que a gente tem feito. Entender que a nossa vida aqui é uma vida passageira. Nós estamos de passagem aqui. Então, a gente tem falado bastante, né, sobre eternidade. Eternidade, imagina um número. Multiplica esse número pelo mesmo número milhões e milhões de vezes. Isso é eternidade. Você não tem fim, é um lugar que não tem fim. Então, nós estamos falando de eternidade. Então, nós cremos nessa eternidade, nós cremos nessa segunda vida com Deus. Então, nós temos que entender que a nossa vida aqui é só de passagem. Alguns vão passar mais rápido, outros vão passar mais lento, mas todo mundo vai passar. E você chega aqui como? Você chega aqui pelado, sem nada. E como que você sai daqui dessa terra? Pode estar vestido, mas você vai sair sem nada, né? Porque você não vai levar nada. Viver o reino de Deus a partir de agora. Então, a gente traz esses estudos para que você e eu vivamos o reino de Deus a partir de agora, aqui na Terra. Não é esse negócio, vamos esperar a eternidade. Não, querido, nós temos que viver a graça, a unção, o poder de Deus aqui na Terra. Nós temos que viver a vida abundante. Eu vou viver abundantemente. Eu vou viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu vou viver isso. E é isso que a gente faz, né? Trazendo esses estudos. E esses estudos, de novo, não é um estudo para você, é um estudo para nós, inclusive para a minha vida também. E a gente vai aprendendo com isso. Bom, nós temos essas 3 perguntas que a gente vai ter que responder no final, né? No final desse estudo, né? O que aprendemos, o que aplicamos e qual é a transformação que esse estudo fez, ou esses estudos fizeram na nossa vida. Cada um desses temas a gente tem lá no YouTube. Todos eles estão lá no YouTube. Nós temos mais de 200 temas ali, né? Então, ou lá no YouTube ou aqui no YouTube, não importa. Estão no YouTube. Aleluia! Não importa se vai estar aqui ou lá, mas vai estar no YouTube. Ou já estão no YouTube, né? E a gente começa aqui falando um pouco de alguns estudos que nós fizemos. Dos estudos que nós fizemos, nós falamos sobre livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade que você e eu temos de escolher. Então, se você quer isso um pouco mais esmiuçado, você tem que ir lá e assistir esse estudo que nós fizemos segundo a palavra. Então, tem alguns que dizem que quando você se converte, né, quando você aceita Jesus como Salvador, você perde o livre-arbítrio.
Não é isso que diz a palavra. Você não perde nada. Ao contrário, você ganha salvação. Ou você continua com a tua liberdade. Ainda que você fale assim, Senhor, eu quero ser escravo seu. Pois é, Deus te deu a liberdade de escolha, Deus te deu o livre-arbítrio, e Ele não vai tirar isso de você. Né? Agora, certamente, você e eu vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos, pelas decisões que nós tomamos. Então, não adianta chorar depois. Então, esse é um estudo que nós fizemos. Nós fizemos um estudo também sobre os nomes de Deus. A gente quer conhecer esse Deus, então a gente precisa saber como é que eu vou chamar esse Deus. Tem uns que chamam de Yahvé, tem uns que chamam de Jeová, cada um chama de um nome. Pois é, mas são todos nomes que estão na Bíblia. E a gente foi lá e catalogou os nomes mais usados. Não foram todos. De novo, a gente não faz tudo, a gente faz os mais usados. Por quê? Porque alguém vai chegar e falar, você esqueceu. Não esqueci, querido, são os mais usados. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, você tem lá os nomes de Deus. Nós falamos sobre a profissão pastor, sobre algumas pessoas que têm o pastorado como profissão. E nós mostramos, segundo a palavra, que isso não é uma profissão, isso é um chamado. Isso é um chamado, e esse chamado não sou eu que faço para você ou você faz para mim. É Deus que faz para cada um de nós. Então, muitos são chamados, né? Então, uns são chamados para ser pastores, outros para ser professores, outros para ser organizadores. Tem diversos dons espirituais aí que o Senhor chama. Nem todos vão ser pastores e nem todos vão ser organizadores e tampouco mestres. Mas, para cada um, o Senhor tem um chamado. E, quando a gente falou de profissão pastor, nós falamos de muitos pastores que têm isso como profissão e querem usar isso nas suas comunidades. Então, na verdade, o chamado é Deus quem dá. E como você vai exercer esse chamado, isso é alguma coisa sua com Deus. O que a gente pode fazer, né? Na qualidade de pastor, eu posso te ajudar, ou juntos a gente buscar ou caminhar, ou ver como é que a gente vai operacionalizar esse chamado que Deus deu para você. Falamos também sobre a hipocrisia. A hipocrisia que muitas vezes ela é usada dentro das comunidades, dentro das igrejas, por tantos lugares a gente vê a hipocrisia. Então, se você quer saber o que é hipocrisia, o que a Bíblia fala dos hipócritas, então está lá, nós temos um estudo. Então, o que esse estudo fez na tua vida? O que cada um deles fez na nossa vida? A gente continua igual. Então, se a gente continua igual, tem alguma coisa errada. Né? Falamos sobre seitas e heresias. Você precisava saber, né, o que é uma seita, o que é uma heresia, porque muita gente diz que é cristão, mas estão metidos em heresias, estão metidos em coisas ruins, coisas erradas. Mas eu aceito a Jesus. Pois é, o diabo também aceita Jesus. Né? Ele tentou comprar Jesus e não conseguiu. Então, nós trouxemos esse estudo de seitas e heresias para que você e eu soubéssemos aonde nós estamos caminhando. Então, nós não discutimos religião, nós não discutimos denominação. Nós não falamos, o que a gente fala é de Deus. Então, se você quer conversar de Deus, perfeito. Se você crê que existe Deus, que você crê que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, se você crê que o Espírito Santo você recebe quando você aceita Jesus, então nós estamos bem, então a gente pode conversar. Fora isso, não tem conversa. Então, esse estudo foi para que nós tivéssemos os nossos olhos abertos para aquilo que a gente está seguindo, até mesmo para aquilo que você está vendo nos vídeos que a gente está gravando, para ver se a gente está falando conforme a palavra ou não. E, se você se recorda, eu sempre falo para você, consulte a tua Bíblia, porque eu ponho os textos aqui e qualquer pessoa
né? Não estou dizendo que eu vou fazer isso, mas qualquer pessoa pode mudar o texto dando o endereço errado lá e está tudo certo. Então, você tem que consultar a tua palavra, a tua Bíblia. Falamos sobre unção, né? E muita gente confunde unção e como eu sou pastor, eu posso ungir, eu posso transferir uma unção para você. Não, unção quem dá é Deus. Deus é que capacita, mais ninguém. Ah, não, pastor, mas sabe, eu vi. Não, você viu, está errado, porque nós vimos dentro da palavra. Então, esse estudo de unção, nós enfocamos quem é que dá a unção, quem é que pode ter a unção. Então, o que isso mudou na minha vida e na tua vida? Falamos sobre batalha espiritual. Eu acho que esse tema a gente falou muito superficialmente, né? Que a gente pode, mais para frente, fazer um estudo mais profundo sobre batalha espiritual. Saber que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Saber que a nossa luta não é contra as pessoas que a gente não gosta ou que a gente gosta, não é contra elas. E sim contra o demônio que age na vida das pessoas. O que isso mudou a tua vida? O que isso transformou a sua vida? Você ficou mais safo? Você ficou mais esperto? Como é que você ficou depois do estudo de batalha espiritual? Falamos também sobre perdão, sobre liberação de perdão, que muita gente fica amarrado a coisas do passado e não entende que quando você não libera perdão, o maior problema é para você, não é para a pessoa que você devia perdoar. Então, nós falamos sobre liberação de perdão, como é que você libera perdão. Então, quais são os textos dentro da palavra do Senhor que nos incentiva e que nos ensina a liberar perdão. Falamos sobre santificação. Santificação que deve ser um processo diário nosso. A gente tem que se santificar. Assim como a transformação da nossa vida, nós temos que nos santificar também. Porque Deus ele não se mistura com as coisas que estão sujas. Então, sobre o processo de santificação, como é que a Bíblia nos ensina a nos santificarmos? Como é que a gente pode ser santificado? E o que isso mudou na sua vida? Falamos sobre anjos, né? Falamos sobre anjos, quem são os anjos, a categoria dos anjos. Só não falamos do sexo dos anjos, né? Porque não existe sexo dos anjos, né? Eles são assexuais, né? Então não falamos sobre isso. Mas falamos sobre anjos. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um conhecimento errado, né? Quando alguém fala assim, porque eu tenho o anjo da guarda. Querido, você não tem um anjo da guarda. Ou você tem um anjo do Senhor, ou você tem um anjo do capeta. É isso que... A coisa é bem assim. Então, nós falamos sobre anjos. Justamente para quê? Para que você entenda e quando tiver uma situação na sua vida, você consiga identificar se esse é um anjo do Senhor ou se esse é um enviado do inferno. Então, é para isso que servem os estudos. Falamos também sobre a Trindade. Eu vejo que sobre a Trindade tem que se estudar cada vez mais. Por quê? Porque Deus é tremendo. E muitas vezes a gente quer dissociar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo como se fosse três deuses. Não, mas é um Deus só. Apesar de ser difícil isso na nossa cabeça, né? Como a gente vai organizar isso na nossa cabeça, mas nós falamos sobre a Trindade e nós levantamos algumas perguntas sobre a Trindade, né? Algumas pessoas nos fizeram algumas perguntas e a gente adicionou mais algumas e nós temos algumas perguntas muito interessantes que as pessoas falam ou que as pessoas querem saber sobre a Trindade. Então, também nós temos um vídeo lá. E o que isso mudou na sua vida? O que isso fez diferença na tua vida e na minha vida? Falamos também sobre a missão da igreja, né?
nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja de Cristo, e nós mostramos por vários textos que nós somos a igreja. E quando a palavra, quando a Bíblia fala da igreja, ela está falando de você e de mim. Ela não está falando daquele templo, daquela organização, daquela construção, nada disso. Ela está falando de você e de mim. E aí nós falamos qual é a missão da igreja, né? E a missão da igreja é fazer a diferença onde você esteja. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ajudar aqueles que são mais necessitados. É isso que nós temos que fazer. Dividir o teu pão, dividir as cargas das pessoas que estão mais atribuladas. Essa é a missão da igreja, né? E o que isso mudou na minha vida e na tua vida? O que essa missão tem feito parte do meu dia a dia a partir de 2021, quando a gente trouxe esse estudo. Então, nós estamos falando aqui, a missão da igreja foi lá para o mês de maio, mais ou menos, né? O que mudou nesses 6 ou 7 meses que se passaram? O que isso fez um upgrade na tua vida espiritual, no teu relacionamento com Deus? Falamos sobre o fruto do Espírito, né? E que não existe frutos, existe fruto, e classificamos o fruto. Ou você tem tudo ou você não tem nada, é mais ou menos assim. Então, o que esse fruto cresceu na tua vida, né? E nós damos o exemplo de uma mexerica, que é um fruto com vários gomos, né? Então, quantos gomos se acrescentaram na tua vida desse fruto? Falamos também sobre corpo, alma e espírito, né? Muita gente confunde isso, né? Então, nós falamos sobre isso, e o que a Bíblia fala sobre corpo, alma e espírito. Sabemos que o corpo é esse físico, que a alma é o nosso intelecto e que o espírito é o que volta para Deus, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? Nós citamos esse texto também nesse estudo. Falamos também sobre o nosso legado, o que a gente vai deixar quando a gente for embora. Quando você for embora, quando você morrer, quando eu e você morrermos, o que as pessoas vão dizer? Oh, ainda bem que o pastor Darcy foi embora, ainda bem que ele morreu. É isso que eles vão falar? Qual é o legado que você e eu temos deixado? Ah, não, porque o pastor Darcy era muito chato, era muito isso, era muito aquilo. Qual é o legado que a gente vai deixar? Então, nós falamos sobre legado, falamos aquilo que Deus quer, ou aquilo que Deus deseja que nós deixemos aqui. Então, as pessoas têm que lembrar de você e de mim, dizendo, oh, que bom que ele esteve aqui com a gente, que bom que eu conheci essa pessoa, que foi uma pessoa maravilhosa, que foi uma pessoa abençoada, que foi uma pessoa que só me falava coisa boa, que só falava das coisas de Deus para mim. Qual é o nosso legado? O que isso tem feito na nossa vida? Falamos também como a gente pode ficar livre do pecado. Como é que a gente pode ficar livre do pecado? Todo mundo quer uma fórmula, né? Como uma fórmula matemática, né? As pessoas querem ficar livre do pecado assim, né? Com uma varinha de pilim-pim-pim. Não existe isso. Então, o que existe? Existe o processo de santificação. Então, a partir do momento que você e eu somos convencidos pelo Espírito Santo que nós somos pecadores, então começa esse processo. E aí nós colocamos como a gente pode ficar livre do pecado. A maioria desses temas, eu diria para você que pelo menos 90% deles são temas que foram trazidos para nós. E aí a gente vai buscar na palavra e desenvolve um estudo bíblico, né? E um dos temas muito interessantes, eu lembro até a pessoa que me pediu isso, foi por que não tenho crescimento espiritual? A gente sempre acha que a gente não tem um crescimento espiritual por causa da igreja, por causa do pastor,
né? Por causa do irmão, por causa da irmã, por causa de alguém. E o grande culpado, na verdade, é você e eu. O crescimento espiritual na minha vida depende única e exclusivamente de mim. Não depende de mais ninguém. Depende da minha relação com Deus. E muitas vezes você já deve ter ouvido eu falar isso, né? Que isso é muito pessoal. O nosso relacionamento com Deus, ele é muito pessoal. E se você não tem esse relacionamento com Deus, desculpa, ou você começa a ter, ou você, quando morrer, você vai para o inferno. Assim. Então, nós temos que ter esse crescimento. Nós temos que ter esse desejo de estarmos mais próximos de Deus. Não para que eu mostre para o outro, olha, veja como eu sou cristão, bam, bam, bam. Não, mas para que eu possa ter um relacionamento mais profundo com Deus. Nós falamos também sobre o Espírito Santo. Falamos de Trindade, né? E não podia deixar, falamos sobre os nomes de Deus, e não podia deixar de falar do Espírito Santo. E no Espírito Santo foi um tema assim bastante interessante, né? Que a gente começou com o que é e quem é o Espírito Santo. Então, nós vamos buscar quem era o Espírito Santo. Ai, se fala tanto nas igrejas, nas comunidades, nas pregações, nos YouTube da vida aí, se falam tanto de Espírito Santo. Oh, meu, como é que é isso aí? E aí a gente fez um estudo sobre isso. Evidentemente, a gente não explorou tudo do Espírito Santo, mas já deu um norte para você e para mim. O que é e quem é o Espírito Santo. Falamos também o que é o batismo com o Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente acha que ser batizado com o Espírito Santo eu tenho que ter dom de línguas, ser batizado com o Espírito Santo eu tenho que sair rodopiando dentro da igreja, ou dentro da comunidade, ou feito um maluco. Não. Então, nós abordamos isso aí, o que é o batismo com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que dom de línguas e você rodopiar, não estou dizendo que isso daí não é o batismo com o Espírito Santo, eu não estou dizendo isso. Eu só penso assim, né, que a pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, quando ela recebe um dom, na verdade o Espírito Santo tem que ter uma liberdade maior na vida dela. Se não tem, é questionado esse dom, né? Nós falamos também como receber o Espírito Santo. Como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Que todo mundo acha que é uma coisa assim muito... Não, querido, é um negócio bem simples. É só você aceitar Jesus e começar o processo de transformação e santificação na tua vida. E é isso que nós falamos nesse estudo. Falamos também o que são e quais são os dons do Espírito Santo. Isso aí é o que dá mais polêmica, é você classificar os dons. Ah, pastor, mas aquilo que a pessoa fez lá na minha igreja, aquilo lá é dom. Pois é, eu não posso julgar. Quem sou eu para julgar? Na verdade, você pode ter um parâmetro, né, pela vida da pessoa. Se a pessoa fala palavrão, se a pessoa é mentirosa, se a pessoa é trambiqueira, vai falar que tem dom do Espírito Santo? Desculpa, não tem. Então, pela vida da pessoa, você pode dar uma analisada, não julgar, você pode analisar, é diferente, né? E nós falamos isso também. Falamos também sobre o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que é blasfemar contra o Espírito Santo. Essa série de estudos sobre o Espírito Santo, isso aí mexeu com a tua vida, mexeu com a tua relação com Deus. Quando nós terminamos essa série de estudos, você teve uma comunhão maior com o Espírito Santo? Você entendeu um pouco mais desse Espírito Santo? Ou seja, é para isso que a gente faz estudo, para que a gente coloque isso em prática. E, na verdade, se a gente pergunta
para algumas pessoas, né? Algumas pessoas falam, eu vi teu estudo. Aí o que você achou? Foi uma grande bênção. Só isso. O que isso transformou a sua vida? Não pelo estudo, não porque fui eu que fiz, mas o que isso deu um upgrade na sua vida? O que isso fez você ter uma relação melhor com Deus? Ou seja, se todos esses estudos que nós fizemos, ele não serviu para que você tivesse uma relação mais próxima do Senhor, na verdade, ele não serviu para nada. Né? Ou seja, nós temos que nos relacionar mais com o Senhor. Falamos sobre o inferno, inclusive deu uma polêmica esse negócio aí, porque aí entrou umas pessoas que não creem no inferno, diz que o inferno foi criado pelos filósofos, pela igreja, pelo não sei quem, não sei o quê. Isso que está na Bíblia, desculpa. A Bíblia diz que tem inferno. Então, eu não vou discutir com quem não acredita. Então, se você não acredita, perfeito, eu creio. Por quê? Porque a Bíblia diz, e nós provamos pela Bíblia, né, que o inferno existe. Nós provamos dentro da Bíblia. Então, nós estamos falando de uma Bíblia que foi inspirada por Deus há centenas de anos atrás. Há centenas de anos atrás. Então, alguém chegar agora e falar assim, porque foi criado pelo ecumenismo. Não, para. Então, não vamos discutir isso. Falamos de tipos de amor, porque muita gente fala assim, meu amor. Qual o tipo de amor? Qual o amor de Deus para com você e comigo? Então, nós falamos sobre isso justamente para que a gente pudesse entender o que foi que moveu Deus a mandar Jesus para sofrer, morrer e ressuscitar por você e por mim. Esse amor, o amor ágape, esse amor que a gente fala e mostra dentro da palavra do Senhor. E, linkado com esse amor, nós falamos da janela 1040, né? De todo o povo que está dentro dessa latitude e longitude 1040 aí, que está no mundo, e quanto tem sofrido por não conhecer o verdadeiro Cristo. Conhece outros deuses, né? Outros Jesus, né? Outros Genésios, né? Não Jesus, mas outros Genésios. Então, nós falamos e trouxemos para vocês informações sobre essa janela 1040. Falamos também sobre missões. A gente não pode falar da janela 1040, a gente não pode falar de amor se a gente não fala de missões. E de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é missões. E a missão, ela pode ser, nós falamos dos tipos de missão, uma missão local, uma missão regional, uma missão transcultural. Nós falamos os tipos de missão, né? Para que você soubesse, tivesse embasado daquilo que Deus quer que você faça, daquilo que Deus tem colocado na tua vida como o teu chamado. Falamos também, né, que Deus tem um chamado para você. Né? Às vezes, muitas vezes a gente acha que eu tenho um chamado missionário para ir para não sei aonde. E, de repente, não é isso. O que você tem é um desejo no coração de ir para não sei aonde. Mas o chamado de Deus para você é onde você está. O chamado de Deus para você é na tua família, na tua vizinhança. O chamado de Deus para você é no teu trabalho. Então, nós falamos sobre o que é o chamado, né? E que Deus tem um chamado para cada um de nós. E eu não posso ter um chamado se eu não tenho um compromisso com Deus. Deus não vai chamar quem não é comprometido. Se você está muito ocupado, então você não... Desculpa, você não tem tempo para Deus. Então, nós falamos o que é ter um compromisso com Deus. Ter um compromisso com Deus não é largar tudo, não é largar família, esposa, filhos, marido. Não é isso, não. É ter uma relação com Deus. Deus, ele é o Deus da família. Ele não vai destruir a tua família por causa do teu chamado. Então, você tem que entender o que é o chamado de Deus na tua vida. Falamos também sobre se estamos debaixo da lei ou debaixo da graça. Muita gente prega
que nós estamos na graça e não estamos debaixo da lei. Então, nós falamos sobre lei, falamos sobre graça, falamos onde elas se fundem e onde elas não se inutilizam. Ou seja, uma está com a outra. Não se anulam. Não se anulam, ou inutilizam, ou não se anulam, desculpa. Não se anulam, elas não se anulam, elas estão juntas. Então, Jesus veio cumprir a lei. Ele não veio abolir a lei. Então, nós falamos sobre lei, né? E vimos dentro da palavra do Senhor o que Deus quer que nós continuemos debaixo da lei e o que é graça. Então, essa graça é algo tremendo que você e eu podemos ter aceitando a Jesus. Se você já aceitou, e como eu já aceitei, então nós estamos debaixo dessa graça. Falamos também sobre conhecendo e vivendo o Pai Nosso. Foi um estudo assim bastante interessante que nós fizemos sobre o Pai Nosso. O que é o Pai Nosso? Né? Então, muitas vezes a gente vê as pessoas rezando o Pai Nosso. Rezar é uma coisa e orar é outra coisa. Então, quando você ora o Pai Nosso, é um negócio maravilhoso. E é interessante quando você começa a esmiuçar, né, o Pai Nosso, você vê a profundidade quando Jesus ensinou a gente a orar esse Pai Nosso. Então, isso aí isso aí tem que ter transformado alguma coisa na minha vida e na tua vida. Se isso não aconteceu, querido, a gente tem que ver o vídeo de novo, tem que estudar de novo, tem que ler as passagens de novo, porque algo está errado. Falamos também sobre o tempo de buscar a Deus, que agora é o tempo de buscar a Deus. Né? Pastor, mas sempre foi. Pois é, sempre foi, querido. E quando é que você busca? E quando é que eu busco? Então, é um tempo, nós estamos vivendo um tempo muito estranho e é tempo de a gente buscar o Senhor. E se a gente não buscar o Senhor, nós estamos com um problema sério. Nós estamos com um problema sério. Quando a gente não busca o Senhor, a gente tende a mudar o caminho. A gente tende a inverter o caminho da nossa vida. Falamos sobre os atributos de Deus, para a gente conhecer um pouco mais desse Deus. Né? Que tem muita gente que chama Deus de mano. Deus é meu mano. Querido, veja lá os atributos de Deus, veja lá a santidade de Deus, veja lá a grandeza de Deus, e depois você pensa se você vai chamar Deus de mano. Então, nós falamos sobre os atributos de Deus, sobre a grandiosidade de Deus. Falamos também sobre o amor, sobre o perdão, sobre a benignidade, sobre a longanimidade de Deus, e falamos também sobre a justiça, que Deus também, ele é justo. E como a gente estava chegando no final do ano, nós falamos sobre as profecias da vinda de Jesus. Então, Jesus, ele veio. Então, Jesus nasceu. E, desde lá, 700 ou 780 anos antes de Cristo, antes da vinda de Jesus, os profetas já profetizavam isso. Ninguém sabia quando ia ser, mas sabia onde ia ser. Sabia onde ia ser. Ia ser em Belém, né? Ia ser em Nazaré, ia ser ali. Então, não tem choro nem vela. Né? Então, nós falamos sobre essas profecias. Bom, eu acho que agora você pode responder. O que é que você aprendeu? Eu acho que você pode responder. O que você aplicou na sua vida, cada um desses estudos? E você pode responder, né? Qual foi a transformação que esses estudos fizeram na sua vida? Lembrando, né? Lembrando que você não precisa responder isso para mim, eu acho que você tem que responder para você. O tempo que você ficou com a gente, assistindo esses estudos e buscando dentro da Bíblia cada texto que a gente colocou. Mas isso é uma reflexão que você e eu temos que fazer. Né? Essa é a nossa retrospectiva de 2021. Né? E jamais esquecendo que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Então, tudo que nós vamos falar nesse ano de 2022 vai ser dentro da Bíblia. Não vai ser fora dela. Não vai ser um achismo. Olha, sabe o que é? Eu acho, eu penso, quem sabe? Não, não, não. Vai ser dentro da palavra do Senhor. Bom, eu espero que nesse ano de 2022 nós tenhamos bons aprendizados e, principalmente, boas práticas, boas aplicações. E que esse ano de 2021 possa ter sido uma base para você e para mim, daquilo que Deus espera de você e de mim, daquilo que Deus espera, daquilo que é o chamado que Deus tem para você e para mim. Que não seja somente, vamos aí quinta-feira para deixar o pastor contente, a gente vai lá e assiste. Não, se for para me deixar contente, não assista, porque você está perdendo seu tempo. E, na verdade, a palavra do Senhor diz que você vai ser julgado por aquilo que você sabe. E quando você ouve a palavra, você já está sabendo. Pastor, mas eu esqueci. Pois é, você pode esquecer, mas Deus ele não vai esquecer. Então, que esse ano de 2022 seja um ano maravilhoso de aprendizado da palavra do Senhor. Não só para a gente aprender, mas para nós praticarmos. O Senhor tem grandes planos para esse ano de 2022. O Senhor tem grandes planos para a tua vida e para a minha vida. Então, querido, vamos arregaçar a manga aqui e vamos trabalhar. Não tem desculpa. Sabe o que é? Eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema lá. Sabe o que é a minha idade? Sabe o que é o meu trabalho? Querido, Deus não é louco. Ele não vai te chamar para alguma coisa que você não possa fazer. Então, em nome de Jesus, que o ano de 2022 nós possamos estar juntos, praticando e aplicando essa palavra em nome de Jesus. Ok? Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Domingo a gente vai ter culto, né? Vamos ter o culto da família e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe e te guarde e tenha aí um restinho de semana maravilhoso em nome de Jesus. Fica na paz.